Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Projeto aprovado no Senado permite que empresa privada forneça água e esgoto. Câmara de São Paulo autoriza reforma que corta gastos públicos e extingue cargos, órgãos municipais. E os gols na Europa que agora tem torcida de papel e som de alto-falante. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O Senado aprovou agora à noite o marco do saneamento básico. Por isso a gente vai para Brasília com Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno. O que acontece agora? Olá, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o projeto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto foi aprovado no Senado por 65 votos a 13. Dessa forma, foi prorrogado o prazo final para a extinção dos lixões e fica também permitida a participação de empresas privadas para a prestação de serviços nesse setor. O marco do saneamento, ele põe fim ao atual modelo de contrato entre os municípios e as estatais de água e esgoto. E, dessa forma, o serviço poderá ser prestado agora por meio de concessão, tanto por empresas públicas como privadas. Agora, Giovana, esses novos contratos, eles deverão cumprir metas já pré-estabelecidas, como, por exemplo, a cobertura de 99% do fornecimento de água potável e 90% da coleta e tratamento de esgoto. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Saturno. E no Rio de Janeiro acontece nesta quinta-feira a primeira audiência pública do processo de concessão da Companhia de Águas e Esgotos, a SEDAI, para a iniciativa privada. Pedro Paulo Filho é quem traz os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Olha, o encontro será transmitido ao vivo pela internet, em função das medidas de distanciamento social. O BNDES, que coordenou os estudos de privatização da SEDAI, vai apresentar o modelo de negócio. A empresa será dividida em 4 blocos e cada um deles, a expectativa é que cada um deles seja negociado por 33 bilhões e meio de reais. O prazo de concessão será de 35 anos para cada área. Hoje, a SEDAI é responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de habitantes em 64 municípios do estado. Outras 2 audiências já estão programadas para julho e agosto. Giovana. Uma boa noite para você. E os vereadores de São Paulo aprovaram uma reforma administrativa que vai cortar mais de 3 mil cargos no município. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Fábio Menegatti. Boa noite, Fábio. Como é que vai ser essa reforma? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. A segunda e última votação desse projeto de lei, que é do Executivo, foi realizada nesta quarta-feira e aprovada por um placar de 31 votos a 12. Esse projeto de lei prevê a extinção de vários órgãos, entre eles a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, o Departamento de Iluminação Pública, o Serviço Funerário e a Empresa de Turismo e Eventos. Ao todo, 3.587 cargos deixarão de existir. Outros 627 devem ser criados. Em um ano, a reforma deve trazer uma economia de 125 milhões de reais para o município. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. E uma última informação, o prefeito Bruno Covas está curado da Covid-19. Ele já recebeu alta para retomar as atividades a partir desta quinta-feira. Giovana. Fábio, obrigada pelas informações. A Justiça condenou a mineradora Vale a ressarcir os cofres públicos de Minas Gerais em cerca de 13 milhões de reais. Virgínia Nalon, boa noite. A que se refere esse valor? Oi, Giovana, boa noite para você. Esse valor se refere a militares, a despesa de militares que trabalharam, militares de outros estados que atuaram em Brumadinho depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que completa 1 ano e meio nesta quinta-feira. A determinação foi na audiência de um dos processos por danos coletivos depois do desastre que matou 270 pessoas. Nessa mesma audiência foi discutida a possibilidade de pagamento emergencial para os produtores próximos ao rio Paraopeba, que enfrentam dificuldades financeiras. A mineradora terá 40 dias para se manifestar. Giovana.
Bom trabalho, Virgínia. Valeu. Vamos aos números da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.188.631 casos de Covid-19, com 53.830 pacientes que morreram da doença. Os últimos dados divulgados nas últimas 24 horas somam 1.185 registros. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, quase 650 mil pessoas já se recuperaram e seguem aí em acompanhamento 484.893 pacientes. E uma pesquisa da Fiocruz, na Bahia, mostra que um novo tipo do vírus da Zika está em circulação no país e volta a preocupar. Vamos saber dos detalhes com o repórter Felipe Costa. Boa noite, Felipe. Oi, boa noite, Giovana. Boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois de monitorar as sequências genéticas do vírus. Pela primeira vez foi detectado um tipo africano de potencial para uma nova epidemia de Zika. O que circulava aqui até então era um tipo asiático. A nova linhagem foi encontrada no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, em um mosquito da família do Aedes aegypti e outro em uma espécie de macaco. A descoberta foi publicada numa revista científica internacional. De acordo com o Ministério da Saúde, até maio foram notificados 3.692 casos de Zika no Brasil. Giovana. Obrigada, Felipe. No programa JR Entrevista desta quarta, os jornalistas Luiz Fara Monteiro e Guilherme Portanova receberam o ministro da Controladoria Geral da União. Wagner Rosário falou do trabalho de controle das contratações emergenciais durante a pandemia. A maioria das licitações estão sendo por dispensa, pela rapidez que o momento exige. Então, é um momento que a gente está muito atento, realizando diversos trabalhos de acompanhamento. O governo federal, mais especificamente, a CGU já revisou cerca de 6,1 bilhões de reais em contratos. Previamente ao fechamento do contrato, nós recebemos, verificamos os riscos de cada contrato. Juntamente com o Ministério da Saúde, revogamos 2 licitações que somavam 2 bilhões de reais por problemas com o licitante. Então, esse trabalho vem sendo feito de uma maneira um pouco diferente, mais preventiva, mas vem trazendo bons resultados e tentando evitar aí que o governo entre ou cometa qualquer tipo de irregularidade. Quando a gente monta as regras, a gente monta logo para casos extremos. Assim, não dá para pensar, a gente imaginou, olha, vamos supor que só tem uma empresa para entregar esse produto e ela esteja idônea. Então, a gente já coloca no decreto para não ter problema, porque muitas das vezes nós não vamos ter tempo para parar para discutir, porque o momento atual exige que as compras sejam feitas de maneira célere para que os produtos cheguem o mais rápido possível na mão do usuário final, que é a população. Muitas compras são necessárias de insumos, produtos que vêm de vários locais do mundo, mas elas hoje são afetadas por um aumento de preço, ou pelo sobrepreço que a própria pandemia acaba dando oportunidade, mas também pela questão da economia. O dólar subiu muito, e isso vai impactar no preço final de contratação pelo poder público. E aí, como é que está sendo feita essa avaliação, esse balanço em relação a esses 2 fatores que afetam o preço? Isso é importantíssimo. O que a gente fez? A gente, inicialmente, no início da pandemia, a gente já sabia, nós vamos ter problemas. Então, como o governo federal ele repassa dinheiro para estados e municípios e cabe à CGU acompanhar esses recursos federais que vão para estados e municípios, a gente traçou uma meta inicial. Qual era? Levantar todas as licitações realizadas em estados, em capitais de estados e em municípios com mais de 500 mil habitantes. E fizemos o acompanhamento de cada publicação, de cada compra realizada em relação, compras que têm relação com a pandemia. E passamos a ter um preço médio, não histórico, mas um preço médio dos preços que estão sendo praticados durante a pandemia. Já foi identificado dinheiro, repasse federal para o combate à pandemia nessas eventuais possíveis irregularidades? Sim, temos 16 trabalhos realizados já em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério Público, de investigação justamente de suspeitas de casos de fraude em diversos estados da Federação. Os Estados Unidos divulgaram uma lista de produtos europeus que podem ter tarifas adicionais de importação. Vamos até Nova York com a correspondente Evelyn Bastos, que traz as informações. Entre os novos itens listados e que podem sofrer com aumento de tarifas estão azeitonas, cerveja, gin e caminhões.
Vale lembrar que aeronaves, queijo e iogurte são outros produtos que já receberam taxas extras nesta semana. Ao todo, seriam mais de 16 bilhões de reais em impostos. Durante uma entrevista coletiva em Washington, Donald Trump disse que a União Europeia e o Reino Unido têm vantagens comerciais sobre os norte-americanos. A notícia derrubou as bolsas aqui em Nova York e o índice Dow Jones caiu cerca de 3%. Os mercados também enxergam com pessimismo a possibilidade de uma nova onda de casos de Covid-19 no país, além da revisão para baixo do Fundo Monetário Internacional para o PIB global. Giovana. A gente fala disso agora. O temor de uma nova onda de coronavírus no mundo afetou o mercado financeiro aqui no Brasil. O dólar fechou em alta de 3,36%, vendido a R$ 5,32. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,66% acima dos 94 mil pontos. A China aumentou o rigor sanitário nas importações, uma medida que afeta diretamente o Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Oi, Cíntia, boa tarde. Boa noite, Giovana. Pois é, autoridades chinesas pediram que frigoríficos brasileiros emitam uma declaração afirmando que as carnes exportadas estão livres de coronavírus. O pedido foi acatado por grandes frigoríficos do país, que garantem a qualidade dos produtos e dizem seguir todas as normas sanitárias e recomendações da OMS. Algumas empresas ainda ressaltam que não há comprovação de que o vírus seja transmitido por meio de alimentos. Os chineses aumentaram as inspeções após um novo surto da doença em um mercado de Pequim. Mesmo com as novas medidas, a expectativa é que o Brasil aumente a exportação de carnes de frango e porco para a China, que pode ultrapassar 1 milhão de toneladas este ano. Giovana. Cíntia, obrigada. Futebol agora. Quarta-feira teve gols brasileiros e de um jeito bem diferente de levar a torcida ao estádio. Além do som, o Manchester United colocou nas arquibancadas 40 mil fotos de torcedores. Em campo, Anthony Martial fez os 3 gols da vitória sobre o Sheffield. O Liverpool recebeu o Crystal Palace e Alexander-Arnold abriu o placar de falta. O brasileiro Fabinho deu um belo lançamento para Salah fazer o segundo. Fabinho arriscou de longe para marcar o terceiro e Salah tocou para Mané fazer 4-0. Se o Manchester City não vencer o Chelsea nesta quinta, o Liverpool vai ser campeão. Na Espanha, Real Madrid e Mallorca também teve som de torcida. Modric tocou para Vinícius Júnior fazer o primeiro. E o zagueiro Sérgio Ramos, de falta, fez o gol que deixou o Real na liderança com a mesma pontuação do Barcelona. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Boa noite para você. Obrigada pela audiência.